Muito bom dia, meu nome é Luiz Otávio Rauchos, eu sou residente do segundo ano de Urologia aqui do Hospital Federal da Lagoa e hoje eu vou fazer uma revisão a respeito de neurofisiologia do trato urinário inferior. A neurofisiologia do trato urinário inferior é um tema bastante extenso, vou focar mais na parte mais prática do assunto e que a gente pode usar no nosso dia a dia. Então, quando a gente pensa inicialmente em trato urinário inferior e a utilização da neurofisiologia, fazer uma breve introdução, quando a gente pensa em uso disso daqui, seria exatamente para um enchimento adequado e um esvaziamento adequado da bexiga. Ou seja, eu quero que essa bexiga seja capaz de albergar volumes maiores, sem aumento importante da sua pressão vesical, sem hipercontratividade do músculo depressor e sem perda urinária que não seja consciente ou proposital. Ao mesmo tempo, eu quero que essa bexiga seja capaz de se esvaziar sem ter grandes esforços, sem ter dificuldade de esvaziamento. Passando então agora que eu já fiz essa breve introdução, então falando agora realmente da parte neurológica. A gente tem que pensar no sistema nervoso visceral, seja o involuntário, e a gente pensa inicialmente na via parasimpática, que vai ser uma das vias referentes. Ela vai ser então responsável pela contração do músculo detrusor, é uma das responsáveis por contração do detrusor do corpo vesical e relaxamento do esfíncter urinário interno. O núcleo parasimpático sacral ali que se origina em raízes de S2 e S4, chegando até a musculatura detrusora via nervos pélvicos. Os receptores são muscarínicos, M2 e M3, mediados por acetilcolina. Então, fica claro aqui, via parasimpática está mais envolvida com o esvaziamento vesical. Então, pontuar nessa informação, porque tudo isso vai se amarrar depois. Então, tudo isso aqui que eu for falando, ele vai se acumulando para a gente conseguir entender esvaziamento e enchimento vesical da parte neurológica. Aqui uma representação visual, isso aqui foi tirado do campo da última edição. Essa representação aqui está mais voltada para a parte sacral, como eu falei. Então, ignorem esse nervo pudendo, eu já vou falar nele, mas aqui nervo pélvico, é disso que eu estou falando. Vem para cá. Via simpática, então, está mais relacionada ao relaxamento do detrusor, do corpo vesical e contração desse esfíncter interno da bexiga. Portanto, fica claro que ele está mais relacionado com o enchimento vesical. Tem suas raízes ali vindo da região lombar, em T10 e L2, plexo hipogástrico superior, o nervo hipogástrico superior, que vai fazer as suas raízes agindo em receptores adrenérgicos beta-3, principalmente da bexiga, e receptores adrenérgicos alfa-1, mais em esfíncter interno da bexiga. Ambos mediados por norepinefrina. Lembrando que isso aqui é pós-ganglionar. Essa figura aqui, para vocês entenderem a questão ganglionar aqui nessa imagem, pré-ganglionar, todos eles vão acabar sendo mediados, então, pela acetilcolina. Essa aqui é a imagem, eu repeti a mesma imagem exatamente porque aqui na porção mais superior fica visível que aqui vem da parte lombar, tá? Aqui em plexo pélvico, chegando até a bexiga. E eu falei que eu ia falar do nervo pudendo aqui, e chegamos então na via somática, para falar exatamente dele, está relacionada à contração do esfíncter estriado externo. Vai ser algo consciente, aquilo que a gente tenta conter a nossa micção. Com suas raízes indo de S2 e S4, dos núcleos de Onuf, que é a parte ventral do canal anterior da região sacral da medula, mediado também por um receptor nicotínico, também por acetilcolina. A via aferente, vamos lembrar então o que seria a via aferente? São informações que estão saindo daquela região e chegando até o meu sistema nervoso central. Eu vou chegar no sistema nervoso central para falar com vocês, falando em sensação, ele nos dá a sensação de enchimento vesical. Então, as fibras mielinizadas da delta vão trazer geralmente essa informação da bexiga saudável. Estou simplificando bastante, tá, gente? Chega a informação de que a bexiga está enchendo, à medida que ele aumenta e alberga mais volume, chega a informação dizendo que, olha, a bexiga está cada vez mais cheia. Quando a bexiga, geralmente, por exemplo, quando a bexiga está doente, seja ela por um exemplo clássico, que seria cistite, seja ela infecciosa ou não, essas informações acabam sendo mais enviadas por fibras desmielinizadas tipo C, dando também uma sensação mais nociceptora de dor. Falando então do sistema nervoso central, isso aqui não é tudo sobre o sistema nervoso central, ele é bastante complexo, eu simplifiquei bastante, mas eu vou pontuar alguns pontos aqui. Aqui. Córtex pré-frontal, que é onde a gente vai ter a elaboração do desejo miccional ou do desejo de não urinar. Então, é aqui que a gente vai, dentro da nossa situação social, definir, eu quero urinar agora ou não. Eu vou ter que pontuar aqui também sobre o centro prontino da micção, que é o núcleo de Bergman, região M, que estimula, então, o parasimpático. O que é esse centro prontino? Por que eu estou falando desses dois pontos? Porque lá na frente, quando eu for falar em lesões, a gente vai ter que lembrar desse ponto. Mas, voltando. O centro prontino da micção,
mesmo local ali, ele vai, quando estimulado, ele estimula o parasimpático, então, por consequência, fica claro que ele vai estimular a micção desse paciente, inibindo o simpático, então, inibindo a capacidade de albergar volume e inibindo o NUF. Então, eu estou relaxando tanto o esfíncter interno quanto o esfíncter externo. Então, esse relaxamento de esfíncteres vai me permitir uma micção adequada. E temos também o centro contínuo da continência. Eu não vou nem descrever o que ele faz, porque é exatamente o contrário do centro contínuo da micção. Então, a ponte, um detalhe importante, é o quê? Ele tem essa função tanto de micção quanto de continência, mas quando não ativo, ele vai ter uma importância muito maior na questão da micção, e a gente vai voltar nisso. Então aqui, essa foto também, essa imagem também, ela foi retirada do Campbell, tem muito mais sigla do que eu vou falar, mas eu vou falar das principais, que é o que a gente precisa saber agora no primeiro momento para entender. Então veja ali naquela seta roxa, logo abaixo, as informações ali da via aferente chegam no pai, que é a substância cinzenta periaquedutal. A substância cinzenta, ela vai se comunicar com outras partes do sistema nervoso central, principalmente com o centro contínuo da micção, e também com o córtex lateral pré-frontal, que, por consequência, comunido com o córtex medial pré-frontal, e é aqui que vai ter a decisão. Olha, eu estou recebendo uma informação, que muitas vezes vai ser uma informação que não é consciente ainda, ou seja, é pré-desejo miccional. A partir do que eu tenho meus primeiros desejos miccionais, eu vou falar mais disso em outra aula, em outra representação, que a gente vai falar sobre hemodinâmica, mas aqui, focando nesse ponto, quando eu tenho a sensação, e se torna uma informação consciente, eu posso decidir, eu tenho realmente minha bexiga cheia, eu quero ou não urinar agora. E é daqui que vai vir. E o tálamo também vai receber informações. E falando finalmente da nossa parte de armazenamento, eu estou acelerando porque é bastante informação. Indo de baixo para cima, de esfíncter estriado, o esfíncter estriado aqui vai ocorrer o que a gente chama de reflexo de guarda. À medida que a bexiga vai albergando mais volume, vou ter esse reflexo na medula com o que a gente chama de glutamato 1, com o estímulo pelo glutamato, fazendo uma excitação pudenda, ali agindo para fazer esse reflexo para o esfíncter estriado se contrair via a acetilcolina para que ele feche. A bexiga tem também um tônus simpático, lembrando, tentando armazenar, também lembrando via plexo, hipogástrico, também via norepinefrina. O sistema nervoso central, e agora que eu vou juntar toda essa teia, chegou a informação para o sistema nervoso central, na substância cinzenta periaquedutal, eu tenho a informação de que minha bexiga está enchendo. A substância cinzenta vai se comunicar com outras partes do nervoso central, e agora o córtex lateral pré-frontal e o córtex medial pré-frontal estão cientes de que a minha bexiga está enchendo. Eu decido ou não urinar, no caso, digamos aqui, para questão de armazenamento, eu decidi não urinar, eu não quero urinar agora. Então, o córtex medial pré-frontal vai fazer uma inibição no centro contínuo da micção. Estão inibindo, principalmente via serotonina, mas também via dopamina, e é assim que eu vou fazer esse meu armazenamento. Dependendo, é claro, de todos aqueles outros mecanismos e questões anatômicas e fisiológicas que eu falei, não tem muita relação com neurologia logo lá no começo da nossa aula. Aqui tem duas representações da mesma coisa. À esquerda, uma representação do Campbell, à direita, uma representação do Netter. Pessoalmente, a representação do Netter está mais ilustrativa, talvez seja até um pouco mais fácil de entender. Exatamente disso que eu falei para vocês. Então, tenho ali as informações referentes que chegam lá para fazer, então, chegar a informação até meu córtex decide que eu não quero urinar. Então, eu atuo na ponte para, olha, agora eu não quero urinar, e essa informação vai chegar eventualmente até a bexiga, fazendo, então, um relaxamento vesical, a contração dos esfíncteres. Esvaziamento. Agora nós vamos de cima para baixo, pensando que no sistema nervoso central, agora eu tenho a decisão de que eu já sei que minha bexiga está cheia, eu estou numa situação social que agora eu posso urinar, entrei no banheiro, no meio da rua, seja lá o que for, e agora não, eu decidi que eu quero urinar. Essa informação vem do meu córtex vai informar a substância periaquedutal para encerrar essa inibição. Essa inibição vai ser encerrada, a excitação do centro contínuo da micção, também agora mediado serotonina novamente, e agora, redução da serotonina, da dopamina, e agora eu vou ter a minha micção. A bexiga, ela vai ter um tônus agora parasimpático, com redução do simpático, né, agora mediando mais para acetilcolina simpático. O esfíncter estriado vai se relaxar com o glutamato, que eu falei que estava lá na medula, vai ficar em off, sem atividade, com inatividade pudenda consequente. Aqui, novamente, agora uma representação de esvaziamento, também das mesmas fontes, à esquerda do Campbell, à direita do Netter. Também o Netter parece um pouquinho mais autoexplicativo, apesar do Campbell também ser muito bom. Mas aqui, vejo, agora eu tenho a ideia de release cortical suppression. Eu libero
a minha inibição cortical, e agora eu vou fazer com que as vias elas relaxem os esfíncteres, o detrusor contrai e a micção acontece, os dois bexiga. Seguindo em frente, vamos falar um pouco sobre lesões. Essa imagem aqui está realmente muito explicativa, ela foi retirada da AUA, da EAU 2023, também com uma descrição agora de pontos de lesão. E se ele coloca em 3 checkpoints, que dependendo da literatura, tem algumas revisões que usam como alça 1, alça 2, alça 3. Falando então sobre lesões suprapontíneas, e por que eu insisti na questão da ponte, por que eu falei do córtex quando eu comecei o sistema nervoso central? Quando a gente pensa numa lesão suprapontina, seja lá qual for, se for um AVC, o que seja, um TCE, um trauma, eu perco aquela informação entre o córtex e a minha ponte. E como eu falei, tem uma certa importância no sentido de esvaziamento. Então, o meu esvaziamento vai ficar o tempo inteiro querendo uma hiperação. Então, por isso que vocês veem aqui na direita, overreactive, então uma hiperatividade detrusora. Entretanto, eu vou ter o esfíncter normativo. Então, hiperatividade detrusora está bem pontuado aqui. E eu tenho um resíduo vesical aqui que é insignificante. Quando eu penso numa lesão espinhal que é infrapontina, suprasacral, aqui é um pouco diferente. Eu vou ter tanto sintomas de enchimento quanto de esvaziamento. Eu ainda vou ter, em alguns casos, em muitos casos, uma hiperatividade detrusora, mas eu vou ter uma dissinergia nesses pacientes em relação ao que seria o detrusor esfíncter. Então, o meu esfíncter, muitas vezes, também vai estar hiperreativo. Então, por isso que os sintomas eles podem ser mistos. Então, o paciente está toda hora urinando, mas ao mesmo tempo ele não consegue esvaziar direito a bexiga. E nos pacientes, isso aqui a gente pensa também em clássico, um trauma, um tumor. Quando a gente pensa em sacral ou lesões infrasacrais também, aí é aqui que muda. A gente não tem uma hiperatividade detrusora. Ocorre uma dissociação entre o que seria o mecanismo de ativação vesical. Eu não tenho uma boa contração desse músculo detrusor. Ao mesmo tempo, os esfíncteres podem estar normativos, como também podem estar hipoativos. Então, os sintomas eles podem variar um pouco. O resíduo vesical pós-miccional desses pacientes geralmente está aumentado, porque eu não tenho uma contração adequada, por mais que às vezes eu tenha um esfíncter que esteja funcionando adequadamente. E isso é bastante resumido e a gente encerra aqui nossa aula com as nossas referências bibliográficas, principalmente do Campbell, a Uramed, 2023, que, convenhamos, é um assunto bastante complicado. Campbell, quem quiser ler, boa sorte, é bastante completo, mas também é bastante complicado.